Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. A dilacerante minissérie em 6 episódios The Tattooist of Auschwitz, algo como O Tatuador de Auschwitz, foi baseado em um best-seller, em um romance que fez muito sucesso, né, publicado em 2018. Um sobrevivente do campo de concentração mais famoso, né, que é Auschwitz, relatou a história dela para uma australiana que depois que ele morreu, publicou. Esse livro ele foi refutado pela sociedade lá memorialista de Auschwitz por conta de imprecisões. Por exemplo, diz que ela errou no número da esposa do Lari, diz que está errado. Só que os produtores da minissérie garantiram que trabalharam com historiadores para corrigir estes erros. Se é preciso ou não, gente, não vai me interessar na resenha, tá? Eu vou falar sobre a minissérie, que é assim, muito boa e dificílima de assistir, porque os produtores eles não economizam em mostrar os atos de violência aleatória que os oficiais nazistas praticavam contra os prisioneiros do campo de concentração, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que estava chorando ou doente, ou mesmo uma pessoa estava andando assim, de repente passava o nazistão lá e mandava tiro e você via voar miolos para tudo quanto é canto, sangue na parede. Então é assim, é revoltante, tem de tudo que você pode imaginar, tá? Sem contar que, por exemplo, é uma história de amor, né, que floresce dentro de um campo de concentração. Então você tem aqueles barulhos de gente sendo torturada, e você tem, por exemplo, um lá consegue um pedacinho de chocolate e dá para a namorada, né, que ele vê a cada sei lá quanto, e ao fundo assim você vê a fumaça preta incessantemente saindo das chaminés, e a gente sabe o que significa isso, que é gente sendo torrada, né? Então, assim, é uma minissérie bastante difícil. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eles mantiveram a estrutura, porque a minissérie se passa no presente, enquanto o Lali relata sua história para a mulher que escreverá o livro, e no passado, então, são as memórias do Lali. Então eles mantêm isso, é ele contando a história para a mulher que escreveria a vida dele, tá? E aí, então, você vai ter uma história. Ele conhece, ele assim, ele vai ser o tatuador, né? Não tinha lá as pessoas que entravam no campo de concentração, tinham os números tatuados no braço. Ok, ele vai ser isso. Essa função ele teve no campo de concentração. Esta função acabou dando para ele alguns privilégios. Então, parte das memórias dele e do trauma dele é um sentimento de culpa muito grande por ter. Ok, ele foi brutalizado, você vai ver lá, mas assim, ele ainda conseguiu viver mais e melhor do que a maioria das pessoas que estavam no campo. Uma das coisas que eu achei interessantes na série é essa história assim, o trauma não acabou, ele não virou um velhinho conformado, que o tempo curou e era só melancólico. Não, você vai ver um velhinho tendo crises de choro, e você vai ter um velhinho atormentado por fantasmas do passado. Esses fantasmas vão aparecer, né? Vão falar, não, e você não vai falar de mim? Mas você tirou vantagem daquilo, porque ele tem uma culpa toda. Só que ele só queria sobreviver. Quem de nós não gostaríamos de sobreviver se estivéssemos em um campo de concentração, né? E também tem uma coisa, a memória, ela tem as suas próprias leis. Então, algumas vezes, ele não vai contar a coisa como realmente aconteceu, porque ele está se sentindo culpado, mas daí um dos fantasmas fala para ele, você não vai contar a verdade? Não foi assim que aconteceu. Aí, então, ele conta a verdade. Então, é um trabalho muito complexo esse ir e vir, né? De como que ele vai contar essa história. E o trauma, como é trabalhado nessa minissérie, ele acaba tendo seus tentáculos agarrando a própria
mulher que ouve a história, porque ela começa a ter também ataques de pânico mas ao mesmo tempo ela também fala: eu não posso supor que eu estou sentindo isso, que eu estou sentindo é a mesma coisa que ele sentiu, seria um insulto. Claro, ele via um monte de gente morrer. Então é assim, você vai ter todas aquelas coisas que a gente está acostumado em ver em campo de concentração, em séries de campo de concentração, que é claro, aí a gente sabe que tem algumas convenções que eles exageram mesmo. Por exemplo, tem um pedaço lá que essa série sempre tem essas músicas de violino. Eu chorei um monte de pedaço, mas em vários pedaços eu falava: puxa vida, é quase que um exercício sadomaso entre a gente e quem produz essas séries. Não tô detonando a série, gente. É assim, ó. Tem um pedaço lá que os nazistas vão e catam todas as crianças. Como se isso já não fosse horrível, como se isso já não fosse triste e lacrimogênio o suficiente, eles ainda colocam aquelas canções de violino na 10ª potência, e isso é uma coisa que, assim, é para guiar a sua emoção, como se ela precisasse ser guiada, né? Como se você vendo aquelas mães gritando desesperadas com os seus filhos sendo tirados delas, você não precisaria do violino. Mas então, assim, é claro, tudo que você viu em séries, se você já assistiu a séries e filmes de Holocausto, você vai ter nesse. Só que tem essa, entre aspas, novidade, né? No presente da narrativa, quando o velhinho está contando a história dele, o ancião está contando a sua história, o idoso está contando a sua história, você vai ter essa presença do trauma, né? E aí depois ele fala, a gente fica imaginando que depois de tudo é um final feliz. Nunca houve um final feliz, né? Eu não estou dizendo que todos eles vão morrer, se ele que contou a história, se ele casou, tudo. A gente já sabe que a história de amor ali, entre aspas, vai dar certo. Mas vocês acham que eles conseguiram assim, superar? Essa palavra não existe no vocabulário desta série, tá? E tem outras coisas, por exemplo, toda vez que eles querem mostrar que as pessoas não sobreviveram, aparece essa personagem, que às vezes a gente nem sabe nome, só viu um pouquinho, olhando pra gente fixamente, e um barulho meio de sino, assim, fazendo a morte. É, assim, estremecedor, tá? E no meio de tudo isso a gente vai ter essa história de amor. Só que essa história de amor desses dois, né, judeus eslovacos, ainda é complicada porque eu vou usar uma palavra aqui, gente. O cupido, ou um dos cupidos, é um oficial nazista, tá? Ele é assim, um psicopata, ele inclusive bate no Lali toda hora que ele quer, só que ele promove ajuda, ele ajuda nos encontros. Então o Lali, velho, ele tem esse sentimento também de culpa e de não saber como lidar com aquela situação, porque ele reconhece, ele era um psicopata, mas ele me ajudou, eu não estaria vivo sem ele. Imagina quanta carga, né, emocional que é este Lali, né, que existiu. Depois no final da série aparece um trechinho da entrevista dele, você vai ver como que ele era, tal, o tanto que esse cara, né, não sofreu. Na verdade, é todo um processo, essa minissérie, de dizer que o trauma, ele é perene, e ele é geracional, e ele é tentacular, porque todo mundo que acaba ouvindo essa história, eu, por exemplo, vi a série e chorei. A gente às vezes assiste essas séries e chora, ou seja, essas histórias têm esse poder, né? O trauma tem esse poder de assim, entristecer e de pegar todo mundo, né? Então todo mundo acaba sendo conivente, todo mundo acaba sendo ali naquela história. E é uma história que não tem muitos heróis, porque, enfim, todo mundo fez coisas questionáveis, porque queria sobreviver, porque precisava sobreviver. Aí depois, quando aparecem os russos, eles não são os heróis da história, né? As pessoas, os judeus ali, tinham que fugir a todo momento, aquelas mulheres, tal. São 6 capítulos muito intensos, tá? E muito bem produzidos e muito tristes, tá? Só que assim, eu achei muito, muito bom. Tchau.